Pastor, quando falamos de hierarquia, nós estamos falando de pessoas separadas, aptas, pessoas selecionadas, né? Correto. Claro que existem falhas no meio dessas separações, até mesmo dentro da Bíblia. Por exemplo, quando você pega Pedro, em Atos dos Apóstolos, ele separa Matias para entrar talvez ali no lugar de Judas, o traidor. Só que quem é Matias depois dali? Você não ouve, não vê mais uma descrição sequer de Matias. Mas observa que quando Pedro ele elege esse obreiro, não tinha acontecido ainda a descida do Espírito Santo. Só que depois que acontece a descida, aí você vê pessoas como Estevão, cheio do Espírito Santo, tanto que ele usa o argumento que escolheremos então varões valorosos, de boas obras, boa reputação e cheio do Espírito Santo. Como que você determina essa questão de hierarquia na questão de separar obreiros? Olha que coisa tremenda, né? A igreja cresce, pastor Cleito, porque o dono da igreja é o que dá o crescimento. Sim. Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Mas a igreja crescendo, a Bíblia vai dizer que começa a surgir os problemas. Sim. A igreja cresce problema. A igreja cresce situações. A igreja cresce murmuração. A igreja cresce, junto com o crescimento vem os problemas. Sim, sim. E aí o que os apóstolos vão falar? Não é bom a gente deixar a palavra. Não é que eles não estavam querendo servir como diácono. Sim, sim. Porque eles já entendiam qual era o peso desse ministério. Eles já estavam servindo, já tinha passado por esse caminho. E aí eles vão dizer assim, não é bom a gente deixar a palavra, porque a gente precisa se preparar, a gente precisa orar, a gente precisa jejuar. Então, aí ele vai dizer assim, vamos levantar diáconos, porque a palavra diácono quer dizer aquele que serve. Então, dentro desse pano de fundo bíblico, pastor Cleiton, nós vamos entender que aqui nós vamos, Deus por intermédio, Jesus por intermédio desse texto, ele está aqui já estabelecendo algumas hierarquias. Cada um tem uma função. Um foi chamado para apóstolo, outro foi chamado para doutores, outros foram chamados para louvar, outros foram chamados para presidir. E isso é hierarquia. Sim. Isso é hierarquia. Tudo tem hierarquia. Se você ver na polícia, tem hierarquia. Na empresa, tem hierarquia. O que você acha? Ele diz que essa função de escadinha não é bíblico. Serve para dar responsabilidade aos poucos para alguém. Como que você vê essa pergunta? À luz da Bíblia, você vai achar resposta para tudo. Sim. Eu estava conversando com o pastor amigo nosso. Sim. Eu falei, varão, se a gente ficar aqui debatendo, 20 anos de ministério a gente já tem. Eu vou achar respaldo para as minhas respostas e você para as suas respostas. Sim, claro. Mas hoje, eu estou falando como pastor da Assembleia de Deus. Sim. Eu estou falando como líder de uma convenção. Sim. Eu estou falando dentro de um ministério de peso. Que existe sim uma hierarquia. E essa hierarquia tem que ser respeitada. Existe um estatuto de uma igreja. Sim. Existe uma documentação. Existe algo a ser seguido. Existe uma lei a ser seguida. E dentro dos estatutos, tanto da convenção como das igrejas Assembleia de Deus, existe hierarquia. E essa hierarquia tem que ser respeitada. Então, o que eu entendo? Exemplo, vamos lá. Dentro da Assembleia de Deus, pastor Cleiton, a primeira pessoa vem a Cristo, aceita Jesus. Sim. Correto? Sim. Levanta suas mãos, passa por um curso, o curso de batismo, desce as águas, participa da ceia,
E aí se torna membro da igreja. É um processo. É um processo. Sim. E depois que se torna membro, ele tem uma carreira ministerial. Sim, claro. Documentação, se ele é casado, se ele não é casado, se ele é Sim. dizimista, se ele não é ofertante, se ele realmente é um obreiro preparado que conhece a palavra. Por que que existe esse tipo de hierarquia? Porque nós vivemos uma época de pessoas despreparadas. O nosso companheiro fez a pergunta, o Paulo, quando ele vai surgir no cenário bíblico, se você for ver lá em Gálatas, ele fica no mínimo 12 anos ali sendo tratado por Deus. Para depois ele assumir algumas responsabilidades como o apóstolo de Cristo. Sim, claro. Então, o que eu vejo? Pessoas realmente despreparadas, que aceitam Jesus hoje, não conhecem nem o Novo Testamento. Exemplo, eu vou tirar por mim, porque eu tenho que falar da minha vida. Eu tenho carteirinha de membro, eu tenho carteirinha de cooperador, eu tenho carteirinha de diácono, eu tenho carteirinha de presbítero, eu tenho carteirinha de pastor, eu tenho carteirinha de pastor convencionado, eu tenho carteirinha de pastor presidente, que eu tenho eu tenho uma documentação direto na CGADB que eu posso ligar os meus obreiros. Eu tenho teologia. Então, eu não surgi do nada. Eu tive uma carreira ministerial. Eu tive ali eu tive ali que respeitar os meus pastores. Tem um ditado, pastor Cleito, que o senhor usa muito, que eu sempre falei, que aquele que não é humilde para sentar e ouvir, não pode querer se levantar para falar. Então, essa questão de hierarquia, igual o companheiro falando, não tem na Bíblia, da forma que ele enxerga. Da forma que eu enxergo, existe hierarquia sim. Da forma que eu enxergo, existe hierarquia sim. Essa questão de hierarquia, eu entendo que tem que ser estabelecida dentro das igrejas para você preparar o obreiro, para você sentir o obreiro, para o obreiro sentir o peso que é ser um diácono, o que é limpar uma igreja, o que é organizar uma igreja, o que é chegar mais cedo para orar. Você vê as pessoas hoje não querem mais orar, entendeu? Se chega num culto de domingo, que ninguém trabalha, a maioria das pessoas, pastor Cleito, o culto começa às 7 horas, o obreiro chega às 7h05, 7h10. Você tá entendendo? Mas se você coloca ele no crivo e fala assim, não, você realmente, se você passar pelo crivo, como a Bíblia diz que aquele que serve bem como diácono vai alcançar uma posição melhor ou maior, ele vai chegar mais cedo, ele vai orar, ele vai organizar, ele vai querer se envolver com as coisas de Deus. E a hierarquia, ela serve para isso, para nos ajustar. A hierarquia nos serve para nos colocar no eixo, para nos colocar em prova, para ser aprovado. E o irmão Wander, você é fogo. Ele está dizendo, pastor, acredite que quando expõe que o irmão tem carteirinha de vários cargos e teologia, nos traz a entender que foi um mérito seu. Mas os homens de Deus na Bíblia não tinham tais qualificações, que é o principal motivo. Então, vamos lá. É que o irmão Wanderson, ele está confundindo... Responde. Ele está confundindo... Compartilha aí, pessoal. Tempos antigos com tempos contemporâneos. Né? Tempo contemporâneo da época de hoje. É lógico que não tinha... convenção na época, é lógico que não tinha carteirinha na época, não tinha nem impressão, né? A questão de credencial é para dar credibilidade. Exemplo, vamos lá, aconteceu uma situação na nossa igreja, o pastor Cleito lembra que eu vou falar. Aí o camarada teve oportunidade lá na nossa igreja. E aí, nessa oportunidade, ele falou assim, se você quiser saber quem sou eu, não precisa pedir a minha carteirinha. Verdade. Olha, quem me consagrou foi Deus. E deu 1 mês, 2 meses, ele tinha largado a esposa, a família, e só Deus sabe onde ele está. Então, qual é o nome do irmão que fez a pergunta? Wanderson. Irmão Wanderson,
Então a gente precisa saber quem realmente tá na tua igreja. E eu queria saber do irmão que igreja que o irmão congrega, quem é o pastor do irmão, qual é o cargo que o irmão exerce, para a gente também entender aqui, aproveitar que o irmão fez aí essa pergunta, porque eu acho assim, irmão, que esse tipo de assunto tem que ser valorizado ao extremo. Tem que ser valorizado ao extremo. Porque nós vivenciamos uma época, hoje, uma época de pessoas vestidas de ovelha, mas na verdade são verdadeiros lobos, pastor Cleiton.